Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui, né? A gente tinha falado dos efeitos dos processos, dados os conceitos iniciais de análise sensorial. Agora a gente vai falar sobre redução de custos. Efeitos de redução de custos de processo no produto em termos sensoriais. Quando eu estava na indústria de bebidas, eu participei de uma implementação interessante. Havia uma ideia dentro das bebidas não alcoólicas, e isso não é uma ideia bastante consolidada, que o maior custo dentro das bebidas não alcoólicas, o maior custo, o insumo mais caro, ou o insumo que demanda mais custo, além de energia, é açúcar. Né? Então, dentro dos ingredientes que a gente tem para fazer, por exemplo, um refrigerante, um suco, uma bebida mista, posso falar que o maior custo é açúcar, né, dos insumos. Então, é a parte que representa o maior tamanho de custo de matéria-prima dentro de um produto, ali da indústria de bebidas não alcoólicas. Aí o que acontece? Qualquer coisa que você reduzir, se você reduzir 2%, 5%, 10% que seja, você acaba tendo uma economia muito grande no fator mês, no fator ano, e a ideia é que você consiga fazer essa redução e não altere demasiadamente a característica sensorial do produto para que isso não passe a ser um defeito ao consumidor. Então, qual era o mote do projeto? Reduzir um pouco o açúcar até o ponto que isso não tornasse a bebida ruim, né? Que mantivesse a percepção sensorial igual e depois ainda poderia ser agregado, por exemplo, discussões do rótulo, a redução de açúcar, um produto mais saudável, enfim, né? Então, como é que se faz esse tipo de sensorial? Você faz o sensorial em trio. Você tem duas amostras sem alteração e uma amostra com alteração. Você fornece aos provadores as três amostras, né, dentro dos critérios de análise sensorial que a gente vai ver mais para frente. E você pergunta, qual é a amostra diferente? A partir do momento que você pergunta qual é a amostra diferente, aleatoriamente a pessoa vai ter na base de um texto de acerto. Né? Se você colocar três amostras que são realmente iguais, se você perguntar, eu escolhi essa aqui para ser diferente. Você coloca lá, você tem um terço de probabilidade de alguém acertar. Mas se você tem duas amostras, uma diferente, e uma comunidade ali de 30, 40, 50 provadores consegue identificar a amostra diferente, ali com uma taxa de acerto ali de 50, 60, 70%, aí você começa a perceber que a sua amostra realmente tem uma diferença percebida por uma comunidade de provadores, né? Então você consegue perceber até que ponto você pode, por exemplo, reduzir o açúcar, nesse caso aí que eu falei da análise sensorial, do projeto de mudança de formulação de uma bebida não alcoólica, né? Então eu participei desse projeto, a gente teve uma resposta interessante, porque conseguiu reduzir uma boa porcentagem do açúcar, sem que se tenha diferença de aroma e de gosto, né? Ou seja, sem que se tenha diferença de sabor. E a gente ainda conseguiu agregar no rótulo a informação de que o produto tinha redução de açúcar, era um produto mais saudável, enfim, né? E a gente conseguiu perceber até que ponto a gente poderia reduzir, porque a partir de uma certa quantidade de redução, os provadores conseguiam fazer a diferença, né? Aí, uma informação extra, né? Nessa implementação, foi conseguido reduzir o açúcar, foi conseguido reduzir o custo de produção do produto, então aumentou a margem da indústria, né? A margem de lucro primário. Mas, mesmo não tendo alteração de sabor, provadores experientes, por exemplo, eu chegava no produto, eu conseguia perceber uma diferença uma diferença reológica no produto, né? Usando o termo técnico, mas uma diferença de espessura, era um produto mais fino, mais ralo, né?
Então você conseguia tomar um produto que tinha a porcentagem de açúcar ali dos 10 bricks, aproximadamente. Quando você ia para esse de 8,5, 8, você não conseguia perceber a diferença de sabor, de gosto, de aroma, mas quando você provava e fazia o tato do produto, né, você conseguia perceber que ele era um produto menos espesso, né? Mas isso só consegue ser percebido por provador treinado, né, gente? Então, assim, é uma característica bem específica, tá? Eu vou tentar falar um pouco sobre os outros. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco maior, tá? Efeitos da embalagem sobre o produto acabado. Tem um exemplo muito bom também, que é o exemplo que todo mundo discute em mesa de bar, em jantar de família, almoço de família, churrasco, final de semana. Coca-Cola de casco versus Coca-Cola PET. Né? Por que, que a Coca-Cola de casco é tão gostosa? O que a gente percebe? Basicamente, eu preciso conceituar com alguns conceitos de engenharia de materiais os dois produtos. Então, assim, o vidro ele é um produto cerâmico, ele é um produto amorfo e ele é um produto de um alto fator de empacotamento molecular. O PET ele é um produto polimérico, ele é um produto também amorfo, mas ele tem um arranjo diferente que provoca um baixo fator de empacotamento molecular. Para quem está vendo esse vídeo e não conhece esse termo, fator de empacotamento, quanto mais próximo de o fator de empacotamento, mais eficiente é a ocupação das moléculas no espaço que eu tenho disponível. Tá? Então, o fator de empacotamento alto significa que as moléculas estão bem próximas e com poucos espaços vazios. E o fator de empacotamento baixo significa que as moléculas estão espaçadas, tem a sua conexão para manter aquilo, por exemplo, sólido, mas tem muitos espaços vazios. Alto fator de empacotamento, poucos espaços vazios, vidro. Baixo fator, muitos espaços vazios, polímeros, como o PET. Né? Então o que acontece? Quando você coloca um refrigerante dentro de uma embalagem de vidro, você tem uma solução, líquido e gás, e você tem a intenção, a vontade daquele gás de se desprender do líquido. Cria uma pressão, né, ali no headspace, e essa pressão, com gradiente positivo dentro da embalagem, esse gás vai tentar sair da embalagem. A embalagem de vidro, como ela tem um fator de empacotamento muito alto, o gás ele não consegue permear, né, a embalagem. Então ele fica contido. Já o PET, como ele tem um fator de empacotamento muito alto, esses vazios que tem entre as fibras do polietileno de etila são da ordem de grandeza parecida da molécula do gás. Então o gás ele tem uma certa permeabilidade, né, na embalagem PET. E isso colocado fator tempo de prateleira, né, o shelf life, a gente percebe que com o tempo a gaseificação da embalagem PET vai diminuindo por causa dessa permeabilidade, enquanto na embalagem de vidro ela vai se manter ali praticamente estável. Então, essa é a explicação técnica da diferença que a gente percebe em embalagens de vidro com embalagens PET, principalmente para gaseificados não alcoólicos, né? No caso aí dos refrigerantes, certo? E ainda pode ser adicionado aí o fator da condição inerte que o vidro tem, né, em reações químicas. O PET já não é tão inerte assim. Né? Isso explica, por exemplo, que não há cerveja em embalagens PET, né? Porque cerveja é um produto muito mais sensível à oxidação e à fotooxidação, e a embalagem PET ela não consegue proteger o produto tanto quanto é isso aí. Né? Então a gente tem embalagens metálicas, a gente tem embalagens de vidro, mas ainda não se tem cerveja em garrafa PET por enquanto. Certo? Ah, parêntese, né? Eu até vejo
né, algumas cervejarias artesanais engarrafando em ampolas PET âmbar, né? Mas eu desconheço a eficiência do PET âmbar em proteger a oxidação, tá? Por palpite, eu tenho certeza que ele é melhor do que um PET transparente, tá? Mas, além da oxidação, tem que ser visto também a condição dele proteger contra a desgaseificação, certo? Então, continuando aqui, né? Feitas a embalagem, parâmetros de controle de qualidade, né? Então, a análise sensorial dentro de uma indústria de alimentos, ela é colocada como alguns dos testes iniciais para controle de qualidade de processos, tá? Então é muito comum, você está na fábrica, você retira amostras e leva para o seu laboratório, e no seu laboratório um dos testes que você faz é o teste sensorial. Então você consegue perceber pequenas alterações, tanto de parâmetros de fabricação, né? No caso, por exemplo, de bebidas, tanto bebidas de origem vegetal como animal. Erros de formulação, você consegue perceber com análise sensorial. Erros, por exemplo, de pontos críticos de controle, de limpeza de embalagem, de rinçagem de embalagem, por exemplo. Você também consegue perceber. Erros de gaseificação, você também consegue perceber facilmente com análise sensorial. Isso sendo feito dentro da fábrica, né, gente, por provadores treinados, pelos responsáveis do laboratório. Então é um público bem restrito e bem treinado, né? Então, outro tópico, estabilidade de armazenamento, né? Você pode fazer uma bateria de sensorial investigando o shelf life. Então você tem amostras, você retira amostras em um espaço de tempo e a cada espaço de tempo você faz o teste sensorial e vê se tem alterações, tá? Testar a percepção humana em face dos atributos dos alimentos, né? Então, para desenvolvimento de produtos é muito interessante, porque você pode estar pensando em uma nova alteração, uma nova formulação do produto, e você quer saber se, reduzir o sódio de um produto enlatado. Será que isso vai ter uma percepção negativa do consumidor? Ou, olha, a gente trocou os parâmetros de pasteurização, como eu tinha falado anteriormente. Será que isso vai ser percebido, a diferença? Né? Então, também é muito, muito importante isso aí. E quando você tem toda essa fase preliminar de desenvolvimento de produto resolvida, você pode fazer um painel sensorial direcionado a provadores não treinados, que é basicamente o consumidor, né? Então, você pode entender qual é a reação daquele público em relação ao produto e conseguir dados, por exemplo, de intenção de compra, de dados comparativos, né? Você pega uma marca líder e pega o seu produto. Então você faz uma bateria de testes e você pergunta qual é o melhor, qual que você acha mais gostoso. Então você vai ter ali um 50-50, mas qualquer desvio você vai conseguir interpretar um direcionamento para a marca líder ou para o seu produto, né? E aí você consegue entender como é que o seu produto vai ser colocado no mercado, né? Até onde? Mais gostoso, menos gostoso? Eu já sei que vai ser mais barato. É tão gostoso, mas vai ser mais barato, vai ser um sucesso. Enfim, né? Então tem toda uma outra parte de gestão de desenvolvimento de produtos, que não é o foco da gente hoje na aula, mas que está atrelado a isso aí. E a análise sensorial de provadores não treinados é uma ferramenta muito importante para isso aí. Tá? Antes da gente encerrar o vídeo aqui, vale ressaltar nesse último ponto o seguinte: tamanho do painel por treinamento dos provadores. Se o teu provador é muito treinado, você com 2, 3, 5 provadores, você consegue fazer um painel pequeno e muito eficaz, porque eles são extremamente treinados, né? Mas, se você está querendo provar a percepção do consumidor, que é uma pessoa leiga, que é uma pessoa que vai pegar ali e vai falar, vai ter uma resposta muito simples, né? Gostei, não gostei, compro, não compro, tá salgado, tá insosso, né?
para você ter uma resposta concisa, como a especialização do provador é pequena, você precisa de uma quantidade muito grande de provadores. Então, especialização muito grande, painel pequeno. Agora, se a pergunta é simples e a especialização do público é pequena, você precisa lá de 100, 1000, 5000 provadores para você ter uma resposta confiável. Tá? Então, o que é interessante nisso aí? A gente vê isso aí muito em supermercado, né? Quem não chegou num corredor de supermercado e foi oferecido um produto novo para provar, né? Então, é interessante como ver que a sensorial está aí no nosso dia a dia, tá? Pessoal, vou dar uma pausa agora, a gente vai para a terceira parte do vídeo, certo? E na próxima parte a gente vai começar a discutir o que a gente precisa aí para fazer análise sensorial. Beleza? Valeu, falou!